né? Você recebe lá no final de semana, você usou seu celular dentro do carro tantos minutos. Como que você sabe? Como que o celular sabe que você estava dentro do carro? Pelo acelerômetro, você estava com velocidade, né? Velocidade superior àquela que você anda. Então hoje os acelerômetros estão muito baratos. Então esse é um sensor que já devia estar instalado em todas as pontes. Ele é maravilhoso, ele te dá excesso de informação até às vezes, né? Excesso de informação também é ruim, né? Mas você pode filtrar muitas informações. Por exemplo, você cadastra lá um certo gráfico desse acelerômetro com uma determinada carga e toda hora você transmite isso para uma central onde vai estar lá o carro ou o veículo que está passando, né? Qualquer que seja o veículo que esteja passando lá na ponte, e vai te dar um gráfico desse acelerômetro. O acelerômetro vai medir esse gráfico. Se esse gráfico for superior àquele da carga máxima que aquela ponte suporta, ele já vai avisar. Então, se você ele emite um alerta. Isso, ele emite um alerta. Por exemplo, você evita ficar pesando todos os caminhões da estrada, por exemplo. Então, se você tem uma ponte, em qualquer lugar que seja, monitorada, velocidade, com um sensor de velocidade, um acelerômetro, tem sensor de temperatura, tem vários sensores, né? Tem uma ponte na Escócia que é fantástica, 150 sensores, aproximadamente, né? Eu até gostaria de saber quais são todas, mas é um número significativo. É um número significativo e, assim, é bem restrita as informações, né? Mas, lógico, acelerômetro, temperatura, velocidade, esses com certeza tem, né? Então você pega lá numa estrada, passa um caminhão na ponte, não acontece, a curva do acelerômetro dele foi inferior. Aí você fala assim, mas vão passar 2 caminhões juntos, 3 caminhões juntos, mas você vai ter uma câmera também lá. Sim. Né? Você tem uma câmera visualizando quantos caminhões são, tal. Você tem os gráficos de 2, 3 caminhões juntos. Então, se essa linha fica abaixo da linha que o acelerômetro marcou por uma carga máxima, você não precisa nem parar o caminhão, deixa ele embora. Né? Você só vai parar o caminhão para fazer uma pesagem se esse sensor acusar que ele teve uma amplitude, né, uma variação muito grande acima daquela curva padrão daquela ponte. Tem sensores de temperatura. Hoje você tem pontes que mudam até de cor, indicando qual é a temperatura local. Já temos isso no Brasil? Não, no Brasil não. Tá, isso é só no exterior. Escócia, desses 150 aí, um desses é exatamente isso, né? Mudar a cor. Não sei se você já viu aqueles copos pretos, quando você coloca água quente, que ele sai o preto e aparece o que está escrito por baixo. Não. Então, ali você tem uma temperatura influenciando na cor do objeto. Bacana. Então, nós temos hoje construção de pontes com tintas especiais que acabam mudando de cor. É um negócio assim, está tendo uma evolução nessa parte, principalmente tintas protetoras. Então, você tem a ponte, por exemplo, lá de Nova York, a Golden Gate, que ela levava um ano para pintar. Então o cara começava, um ano depois ele começava de novo, né? Era praticamente contratar o cara para ficar pintando o resto da vida, né? 365 dias ali na ponte. Hoje você tem tintas especiais com alta durabilidade, com alto grau de proteção. Você consegue, então, com esses sensores, determinar qual é a temperatura do asfalto, qual é a temperatura da ponte, a temperatura dos cabos essas pontes estaiadas, né, e as pontes pênseis, você tem que ter um controle de temperatura dos cabos. Então, a parte de sensor é uma parte muito legal. Nós fizemos um projeto vinculado a uma linha de pesquisa de pontes na universidade, onde nós pegamos um acelerômetro e fomos em uma ponte e ficamos vendo lá como que ela funciona, né? As grandes consultorias hoje que eu faço é exatamente isso, né? A gente instala os acelerômetros nas pontes e vê qual que é a vibração daquela ponte. Dentro da vibração daquela ponte, você sabe se é uma ponte que precisa ter um reparo, se não precisa, se ela está boa, se ela está... em que fase que ela está. Que já seria uma parte da inspeção, que a gente chama de inspeção especial, onde você vai monitorar alguma patologia, alguma anomalia que você encontrou na ponte quando você fez aquela inspeção rotineira. Né? Sustentabilidade e inovação. Exatamente. Qual é o papel das pontes na promoção de práticas sustentáveis nas cidades? Bom, eu vejo assim, uma das principais funções de sustentabilidade de uma ponte numa cidade é a emissão de carbono. Ela reduz a emissão de carbono. Um carro parado e um carro em movimento,
Ele vai, uma ponte, um viaduto, ele faz com que você tenha uma movimentação mais rápida. Sim. Consequentemente, você tem um menor tempo de emissão de gás carbônico, né? E com isso você vai ter uma coisa, algo sustentável. Né? Então você vai reduzindo um pouco a emissão de carbono, toda essa parte de gasto, né? Até mesmo de combustível. Né? Então a extração do petróleo, tudo isso tem a ver. Então uma ponte, um viaduto, várias pontes, vários percursos, vários locais ajudam nisso. Existem materiais inovadores sendo utilizados na construção de pontes que contribuem para a sustentabilidade? Nós temos vários, né? Fibra de carbono, utilização de fibra de carbono. O próprio concreto protendido, embora seja já uma coisa bastante utilizada, né? Nós estamos substituindo bastante pontes de concreto armado, que eram feitas em vigas de concreto armado, por vigas de concreto protendido. Vamos lá, para quem é um leigo, né? Tem bastante leigos nos assistindo aí. Para quem é leigo, o concreto armado é um concreto normal, que vai ser um concreto fissurado, ele vai fissurar para trabalhar, ele vai precisar fissurar, então você vai ter fissura, o que não é uma coisa muito boa para pontes, porque em pontes você tem, em geral, uma ponte você está vencendo um obstáculo líquido, esse líquido evapora. Sim. Essa evaporação entra nessa fissura, essa fissura atinge a armadura da ponte, e essa armadura é corroída, né? Então, o ideal seria você não ter fissuras. O concreto protendido é um concreto armado, não é armado. Pode ser armado, pode não ser armado, mas é um concreto onde você vai apertar o concreto. Você vai protender, você vai apertar o concreto. Então, consequentemente, você vai evitar a fissuração. Porque se a fissuração ocorre, a hora que cessa a carga, ele pode até ocorrer, né? Em geral, a gente projeta... Para que não aconteça. São vários tipos de proteção. Você tem proteção limitada, proteção total, proteção parcial. Então a gente, em geral, projeta para que não ocorra fissuração. Mas vamos supor, né, vamos imaginar que ocorra uma carga muito grande, uma carga fora de projeto. Né, você fala, vai derrubar a ponte? Não, não vai fissurar. Vai abrir uma fissura, só que assim que cessar essa carga, que não é permanente, né, é uma carga móvel, essa fissura acaba fechando. Essa fissura fecha e lacra de novo, né? Praticamente ela lacra. Nós temos... Naturalmente. Né? A própria proteção faz com que isso ocorra. Então, mas o concreto protendido já é muito utilizado. Você perguntou de novas tecnologias. Nós temos vários polímeros, nós temos concreto autocicatrizante. Foi uma outra pesquisa que nós desenvolvemos dentro da universidade, nessa mesma linha de pesquisa, por meio de um projeto vinculado a essa linha de pesquisa, foi o concreto autocicatrizante. Olha que legal, né? O concreto, ele fissura e automaticamente ele cicatriza. Olha só, não deixando exposta a armadura. Então nós fizemos essa pesquisa e realmente hoje já são utilizados vários produtos autocicatrizantes. Nós fazemos o concreto, se ele fissurar vai autocicatrizar. Não precisa usar isso caso você tenha um concreto protendido, por exemplo, né? Uma outra situação é a recuperação estrutural. Né? Quando você tem aí o concreto, uma ponte de uma classe bem mais baixa do que está sendo utilizada, né? Nós tínhamos aí são várias normas ao longo do tempo, desde 1940, né? Você tinha veículos tipos de 24, veículos de 36, um tipo brasileiro, né? Chamado tipo brasileiro. Hoje nós temos até o 450. Que são 450 kN ou 45 toneladas. Não se fala mais em toneladas, então nós utilizamos quilonewtons para peso. Então você está utilizando essa ponte um pouquinho a mais, que é o que... Que é o projetada? Exatamente, né? O que acaba ocorrendo. Você está numa cidade pequena, você faz uma ponte para 24, que é para passar um carrinho, para passar e de repente está passando caminhão, e etc, né? Então essa ponte começa a apresentar algumas anomalias e você vai lá e protende, faz uma proteção externa, que eu acabei de falar. Você aperta por fora essas vigas e você cessa toda essa fissuração, toda essa trinca, né? Na hora de recuperar, praticamente a gente já tem lá uma trinca, quase uma rachadura, né? Então, também para diferenciar um pouquinho um palavreado de outro, né?
Nós temos ali as fissurações, que são pequeniníssimas, que estão dentro da norma. Então, todo concreto fissura. Já é projetado Já é projetado para fissurar, mas você não consegue